Isaías 53, versículos 4 e 5. E hoje, o tema é: Deus nunca prometeu curar você de todas as suas doenças. Deus nunca prometeu isso. E a gente também vai ver as mortes por doenças dos pregadores de cura divina, que vai ser mais no finalzinho. Aqueles que apregam que crente não fica doente, a gente vai ver que muitos deles morreram doentes. Isaías 53, verso 4 e 5 diz o seguinte: aqui é uma profecia messiânica referente a Jesus, escrita 700 anos antes de Cristo, mas fala de Jesus e diz o seguinte, no verso 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto é usado por igrejas que foram influenciadas pelo movimento de confissão positiva, a palavra de fé, que é o movimento que diz que você tem que declarar, porque quando você declara no mundo material, o mundo espiritual age. Então ele fala o seguinte: você tem que declarar a sua cura, porque você não pode ficar doente, porque Jesus já levou na cruz todas as suas doenças, então você tem que se apropriar disso. Tem algumas falhas, na verdade muitas falhas nessa visão. Primeiro, que todos eles admitem que a cruz também levou os pecados, mas ninguém se apropria do perdão dos pecados, basta você crer em Jesus, você já é perdoado automaticamente. Por que então que a cura física tem que ter um passo a mais, um passo especial? Então o que eles falam? Olha, o texto aqui diz que Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades. E se ele levou na cruz as minhas enfermidades, e eu estou doente, é porque eu estou sem fé. Então se você está doente na sua vida, você teve câncer, se você teve problema de cólica renal, se você teve qualquer doença, é porque você está sem fé na cruz de Cristo. Isso vai gerar uma enorme quantidade de pessoas decepcionadas com a igreja, e vai gerar até mortes. Mas vamos para o texto. A Bíblia que vai dizer: se realmente Deus prometeu curar todas as doenças dos crentes, note que eu não estou dizendo que Deus não cura. Nós oramos toda quarta-feira, eu sei que os irmãos oram sempre, continuamente, para que Deus cure os enfermos da igreja, pessoas conhecidas da nossa igreja. E Deus assim faz. Deus cura. Deus cura quando quer, a hora que quer, da maneira que quiser, e não há doença grave que Ele não possa curar. Ok? Todos nós concordamos com isso. Então, qual é a acusação que eles fazem com a gente quando a gente fala isso? Vocês não creem que Deus cura. Não, nós cremos que Deus cura. Nós só não cremos que Deus prometeu que vai curar todo mundo. São coisas diferentes. Mas se você observar aqui no capítulo 53, Isaías, versículo 4, diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Agora, se você ir para o versículo 5, fala o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, que nos dá a paz com Deus, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados do quê? Das iniquidades. As enfermidades do versículo 4 são, na verdade, as iniquidades do versículo 5. Então, qual é a doença que Isaías está falando que a gente é curado? É o pecado. A maior de todas as doenças. Estava conversando aqui com a irmã. Realmente, tudo que ocorreu após a queda, ocorreu por causa da queda. Cada catástrofe é um problema derivado da queda. Cada doença existe porque houve uma queda. Então, a principal coisa que Jesus veio fazer no seu ministério foi nos reconciliar com Deus, pagando o preço do pecado. Obviamente, quando a gente for para o céu, ou quando a gente estiver glorificado, não vai ter doença, obviamente, Só que o texto aqui está falando das nossas enfermidades, que são os nossos pecados. Tanto é que no versículo 10, Isaías 53, se você tiver alguma dúvida é só parar. O versículo 10 diz o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do quê? Do pecado. Está falando do quê? O que ele vai expiar na cruz? O pecado, não é a conjuntivite, não é a dor de cabeça. Então eles pegam o versículo 3 e 4 e 5 e falam: olha, se você não for curado, você não tem fé. Porque Jesus levou na cruz, você tem que estar curado, Deus prometeu te curar.
E muitos nem usam remédios, muitos nem usam nada. Só que aqui fala expiação do pecado. O pecado é uma doença. As doenças, elas apontam o pecado. A lepra apontava o pecado, como o pecado contamina. O versículo 11 diz o seguinte: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos. O assunto aqui é justificação, não é saúde plena. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, o que ele vai levar sobre ele? As iniquidades. As enfermidades são as iniquidades. O pecado do mundo foi colocado sobre ele, não as doenças do mundo. Não foi as doenças, foi o pecado do mundo. E o versículo 12 diz o seguinte, ali na parte B, no finalzinho, depois da ponto e vírgula, diz o seguinte: mas ele levou sobre si o quê? O pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, o texto de Isaías é autoexplicativo. A gente tem algumas formas de entender a Bíblia, né? Quer dizer, tem uma forma correta de entender a Bíblia. Primeiro, é o contexto imediato. Que é o quê? O contexto próximo. O que está dizendo os versículos anteriores e posteriores do texto? Temos um texto aqui, Isaías 53, a gente vai fazer o quê? A gente vai ler os versículos anteriores e posteriores, o que a gente fez. E entender o contexto. O que você não pode pegar? Pegar um texto, isolar ele e fazer uma afirmação. A Bíblia fala que Deus não existe. Em Salmo 14, não há Deus, diz o ímpio. Eu não posso pegar a frase, isolar e falar que a Bíblia diz que Deus não existe, né? Por quê? Porque isso é violentar o texto. Então, quando eles recortam o texto aqui, eles estão violentando o texto. E é perigosíssimo isso. Nesse ministério de confissão positiva, ele nasce com hereges, né? A ciência cristã no século XIX cria que a doença não existia, não era uma realidade, era uma falácia, porque a matéria não era mais importante. A da Mary Baker Eddy, né? Acho que é o nome dela isso. Aí teve um cara chamado Kenyon, que ele era, infelizmente, da igreja de vocês, era batista, né? Era batista, né? Foi influenciado por isso e começou a propagar que você tem que ter uma palavra de fé, uma confissão positiva, para que então você receba do Senhor as coisas que é seu direito, né? Então é mais ou menos como o paganismo. Você tem uma divindade, você fala certas palavras e essa divindade é obrigada a te dar. Você manipula Deus. E é isso que basicamente que é esse movimento de cura de fé. E o contexto imediato a gente viu que aqui ele está falando do pecado. Então vamos para os contextos do Novo Testamento. Como o Novo Testamento interpreta esse texto, né? De que maneira ele interpreta? Vamos ali para Romanos 10:16. Romanos 10:16. Vai ver algumas passagens do Novo Testamento, inclusive o texto de Mateus que eles usam muito. Romanos 10:16. Aqui ele está citando Isaías 53. Em Romanos 10:16. Diz o seguinte: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Aí ele fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aqui ele está falando de cura ou de salvação? Salvação. Então aqui ele está citando Isaías, o apóstolo Paulo, e na interpretação de Paulo, que é a interpretação autorizada no Novo Testamento pelo Espírito Santo. Então é o seguinte, isso está falando de salvação. A gente pregou a salvação e eles não creram na salvação. Então Isaías 53 fala de salvação. Fala que Cristo receberia a ira do Pai sobre ele, seria moído em nosso lugar por causa dos pecados. E nossos pecados seriam colocados sobre Jesus. E ali em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, 25, ele vai citar o texto de Isaías. 1 Pedro 2, 22, 25. Aqui ele fala do exemplo de Cristo, vai citar o exemplo de Cristo como um cordeiro. Aí ele fala no verso 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas
entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos o quê? Pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes, é o mesmo texto, ele está falando de quê? De pecado. Ele levou o nosso pecado para que você fosse sarado e eu fosse sarado do pecado. Não da dor de barriga, nem mesmo do câncer, nem mesmo de qualquer outra doença. Deus pode curar tudo isso, Deus pode curar e Deus tem feito isso na história. Agora, o texto não está prometendo que todos os crentes teriam as suas doenças curadas. Está prometendo algo muito melhor. Muito melhor. Que todos aqueles que creem teriam a cura da sua principal enfermidade. O pecado. O que é melhor? Ser curado de uma doença física e não ser salvo para o inferno? Ou não ser curado de uma doença física, mas ter a cura dos pecados, ser curado dessa enfermidade terrível e estar para sempre com Jesus? É muito melhor estar para sempre com Jesus mesmo, que aqui aliás, o próprio Senhor fala que é melhor entrar na vida eterna não tendo um braço do que ir para o inferno tendo os dois. Né? Ele fala isso. Né? Ele fala isso. Então, e o versículo 25, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então a gente vê aqui que Pedro olha para o texto de Isaías, e a aplicação de Pedro é que isso está falando do pecado, né? Mas tem um texto no Novo Testamento que eles utilizam, Mateus 8, para dizer não, mas o Novo Testamento diz que tem uma promessa para que todo crente tenha saúde perfeita. Claro que nisso também entra o bojo a dinheiro também, você vai ter uma saúde perfeita e muito dinheiro. É basicamente a teologia da música do novo. Adeus ano velho, feliz ano novo, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É isso que é a teologia deles. E quase não falam da cruz. Não são cristãos. Confissão positiva não é cristianismo. É paganismo, é feitiçaria. Ali em Mateus 8, verso 16, diz o seguinte: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas doenças. Ele viu, olha só, aqui está falando o contexto de doença física, realmente. Mas olha o verso 17, para que se cumprisse, logo isso já foi cumprido. As curas físicas do ministério de Jesus, inclusive esse texto, demonstravam que ele era o Messias. Ele curava não somente para aliviar o povo sofrendo, também por isso, mas para demonstrar que ele era o Messias. Então, ele realizava curas físicas como evidência do seu papel como o verdadeiro Messias Salvador. As enfermidades físicas curadas serviam para mostrar um sinal da sua capacidade de curar a doença espiritual. Ali em Marcos 2, 10, 11, a gente vai ver. Então, quando ele fala para que se cumprisse o que falou o profeta, é para que demonstrasse o seguinte: olha, as curas físicas que o Senhor realizava apontavam que ele podia curar o pecado. Aliás, a lei falava o seguinte: quando você tocava em alguém com lepra, você ficava impuro. Quando Jesus tocava alguém com lepra, o que acontecia? A pessoa ficava curada, não era Jesus que ficava impuro? Então ele mostrava o quê? Que as curas físicas, elas apontavam o poder de Jesus para curar a principal doença de todas. Ali em Marcos 2, vou ler o verso 5. Tem um paralítico ali, é colocado perto de Jesus, e o verso 5 diz o seguinte, de Marcos 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam, pensavam em seus corações, dizendo, eles só pensaram: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Quem ele pensa que é para perdoar o pecado do cara? Quem ele pensa que é? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si,
lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. O que tem aqui? Por que ele curou essa pessoa? Para mostrar que ele podia perdoar pecado. As curas físicas de Jesus no Novo Testamento, elas apontavam a verdade. Eu posso perdoar os pecados, eu resolvo os pecados. Porque as doenças, sim, elas são uma consequência da queda. E quando ele cura alguém, ele está mostrando que ele está revertendo as ações da queda. Só que aí a gente ainda vive no mundo em queda. Por exemplo, as dores de parto são uma consequência da queda. Mulheres cristãs sofrem dores de parto. As injustiças são consequências da queda. Cristãos sofrem injustiças. A morte é consequência da queda. Crente morre? Morre. Aliás, se nunca ficasse doente, eu não sei como é que a gente ia morrer. Porque toda morte deriva de alguma falha que aconteceu mesmo. Muito velhinho, alguma coisa errada deu para que morresse. Aí o pessoal coloca lá para investigar, não, a causa da morte, né, a idade, aquela coisa, né? Mas alguma coisa parou de funcionar. Né? Então, a gente observa aqui que Jesus Cristo, ele curava as doenças para apontar uma cura maior, que era a cura do pecado. Seria errado colocar a cura física acima da missão principal de Jesus. Então, Isaías 53, 4 e 5 não é uma promessa de cura para todas as enfermidades físicas dos fiéis. É muito mais do que isso. E é interessante, né? Se você fala com muitos crentes, mas então parece que eu estou falando uma péssima notícia. Estou falando uma ótima notícia. O que ele está prometendo para mim é que todos os meus pecados serão perdoados. O que ele está prometendo para mim é que meu principal problema, que é o meu coração, ele vai tratar. Essa é a promessa, é muito melhor. É uma promessa de cura para o nosso principal problema, o pecado. Isso é maravilhoso. Agora, isso é o problema teológico. Essa doutrina tem um problema teológico, ela não é bíblica. Ela é mentirosa. Mas ela tem um problema tão grande quanto, que é um problema prático, né? Pois boa parte daqueles que propagam as heresias da confissão positiva, a teologia da prosperidade, o movimento de fé, né, foram vitimados exatamente naquilo que negam a doença. A gente vai ver aqui alguns exemplos de pregadores da prosperidade, de cura divina, que morreram doentes. Eu não sei se é ironia, não sei se é castigo de Deus, eu não faço ideia. Mas é muito interessante isso. Muito interessante mesmo. Eu conheço pessoa que diz: não, mas eu não me vejo como pecadora. Abraçou esse movimento de confissão positiva. A Bíblia fala que se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus o quê? Mentiroso. E a verdade não está em nós. Né? Então, o A. Allen, fundador do Vale dos Milagres, dos Estados Unidos, morreu de insuficiência hepática causada por alcoolismo. Olha, o cara pregava que o crente só ficava doente se quisesse, faltava fé. Ele morreu de insuficiência hepática causada por alcoolismo. Duas doenças, alcoolismo e insuficiência hepática. Era só ele ter dado uma palavra de vitória e ia ser curado. E não foi. Né? O A.B. Simpson, líder do movimento de cura pela fé, morreu de paralisia e arteriosclerose. Mais um pregador desse movimento que popularizou no Brasil, é uma praga, foi popularizado isso, né? Você conversa com 10 crentes por aí, 8 vão falar que acham que é só falar assim, profetizar, declarar que funcionou, né? Mas quando tem uma dorzinha no coração, corre para a igreja ou para o hospital? Corre para o hospital, né? Então ele morreu de paralisia. O Charles Capps, mesmo após ter afirmado: eu nego o direito da doença existir no meu corpo, porque eu faço parte do corpo de Cristo, ele afirmou isso. Viu sua esposa contrair câncer, ao invés de exercerem a fé que pregava, sabe onde é que ele foi? Foi para o médico. Então, eu nego que a doença exista no meu corpo. Não pode ser. A mulher ficou com câncer, ele foi para o médico. Tá certo? Você fez bem.
Mas quantos discípulos não fizeram a mesma coisa? Quantas pessoas ficaram lá, né, achando que é falta de fé procurar médico? Porque acreditam que a Bíblia promete. E olha só, se a Bíblia promete para mim cura física, e eu não tenho cura física, e ela promete cura do pecado, se ela não me deu cura física, então por que eu vou acreditar que ela me deu cura do pecado? Isso é uma balela, é uma mentira. Eu vou fazer o quê? Eu vou me desviar? Eu vou negar a fé? Porque eu não recebi aquilo que eu acho que Deus prometeu. E Deus está lá. Eu nunca prometi isso. Eu nunca prometi isso para você. Nunca. Pessoas mentirosas prometeram isso, né? A Daisy Osborne, que é a esposa do T.L. Osborne. T.L. Osborne, para quem não sabe, é o grande mentor intelectual doutrinário do missionário R.R. Soares, né? Então, ele tem um livro, Curai Enfermos e Expulsai Demônios, T.L. Osborne, muito famoso esse livro. E ele moldou o pensamento do R.R. Soares. Então, a esposa do T.L. Osborne morreu de câncer, mesmo depois de testemunhar diante da sua congregação que havia sido curada, né? E o T.L. Osborne morreu de uma forma que ninguém sabe explicar o certo, embora seu filho diga que ele não tinha dores nenhuma doença. Mas o fato é que a esposa dele morreu, a esposa de um cara que tinha um ministério de cura, morreu de câncer, né? Quando ele afirmava que você tinha o poder para curar pessoas. Aliás, o R.R. citando ele, fala o seguinte: nunca ore assim, Senhor, se tu quiser. Porque isso destrói a oração. Você tem que determinar. Mas o que Jesus orou? Senhor, se tu quiseres, pode passar esse cálice de mim. Ou aquele homem a Jesus, o leproso, né? Se quiseres, bem pode limpar-me. E Jesus fala, sim, eu quero, né? Então, a Daisy Osborne morreu de câncer. O E.W. Kenyon, o herege, pai do movimento da fé, pai de toda essa bobagem que a gente encontra, que aquele que eu citei no começo, o Kenyon, né, que foi influenciado pela ciência cristã, que falou que você tinha que lançar palavras, né, tinha que ter mentalizar a fé, e você então seria curado, porque Deus prometeu isso, morreu devido a um tumor maligno. Morreu de câncer também. Mais um que morreu de câncer, né? O Fred Prince afirmou: nós não permitimos doença em nossa casa. A esposa teve câncer e teve que ser tratada com quimioterapia. Eu falo, é muita coincidência, né? É muita coincidência que esses pregadores que falam a centenas, a milhares de pessoas tenham tido esse destino, né? O Gilson, aí é aqui do Brasil, Campina Grande, ele é do Verbo da Vida. O Verbo da Vida é uma seita. Tem um instituto teológico, que é uma porcaria, chamado Instituto Rema. Que eles falam o seguinte: o Logos é a palavra escrita e o Rema é a palavra falada, que você fala, acontece. Eles tiram isso do grego, só que eu não sei quem ensinou isso para eles, porque não é. Logos e Rema são sinônimos para a palavra, não tem nada, eles inventaram isso. Então esse cara, ele morreu vítima de câncer. Ele era um apóstolo, profeta, e morreu vítima de câncer, né? Mesmo dizendo que não ia morrer, que estava curado. Inclusive, hoje eu conversei com alguém de Campina Grande que confirmou a pesquisa que eu fiz, né? Que ele lá, não, estou bem, eu estou curado, não sei o quê, e morreu. Ele fundou uma batista chamada Batista Shalom, né? Tudo de bom sai da gente, tudo de ruim sai da gente, é incrível, né? É a Batista Shalom, e a igreja continua crendo nisso mesmo após seu fundador ter morrido. Mas tu vê que a evidência, para quem não quer reconhecer o erro, nunca é evidência suficiente. O Gordon Lindsay, autor da revista A Voz que Cura, de mais de 250 livros de cura, morreu de problemas cardíacos. Ué, mas não era só Jesus não prometeu cura? Isso a gente mostra, mas quantas pessoas morreram devido à crença que Deus tinha prometido cura. Não é a crença que Deus cura, Deus cura. Toda cura lícita provém de Deus, ué. Deus capacitou os médicos também, Deus capacitou a inteligência dos homens em descobrir remédios, e Deus pode curar diretamente alguém. A questão não é que Deus cura, é que eles acham que Deus prometeu que curaria eles de toda doença. Temos um caso aqui, o Edir Macedo, da Universal, que também crê que não pode ter doença nenhuma, mas olha que coisa interessante. Ele usa o quê? Por que não repreende a miopia? Por que ele tem a mão atrofiada?
Ele tem a mão atrofiada, ele anda assim. Não é só repreender. Aliás, a calvície é uma doença, né? Por que os pregadores de prosperidade calvos, eu não posso fazer porque eu não creio nisso, não repreendem a calvície? Por que usam óculos? O Robert Freeman, pastor da Igreja Palavra de Fé, recusou receber tratamento médico para suas muitas doenças. Em sua igreja, mais de 90 pessoas morreram por também recusar tratamento. Freeman morreu de pneumonia e insuficiência cardíaca grave, cujo o quadro se agravou em decorrência de uma perna ulcerada. 90 pessoas no ministério dele morreram porque recusaram tratamento de diversas doenças. Muitas dessas pessoas estariam vivas ou não teriam morrido daquela doença se recebessem tratamento. Tu imagina um filho com 42 de febre, ele é ensinado pelo seu pastor que se ele dá um remédio ou ir para o hospital, ele não está tendo fé. Essa criança pode vir a morrer? Isso é uma teologia que mata. Teologia que mata, seríssima. Então, a má interpretação bíblica vai gerar problemas seríssimos. A gente está ainda aqui a lista. Aqui o Jamie Buckingham, uma escritora de 40 livros sobre prosperidade, morreu do mesmo câncer que afirmou ter sido curada. Quando você é um pregador de cura e você está doente, não é bom para os negócios. Aqui que você vai falar? Não, eu fui curado. Só que a doença não quer saber se você acha que ela sumiu ou não. É igual a pessoa que pega 10 mil emprestado, 20 mil emprestado no banco e tira o aplicativo. Não muda nada. Vai continuar devendo. Vai não, vai aqui, tirei o aplicativo do Nubank, não devo mais nada, porque não tem mais aplicativo. Não adianta. Não adianta. O John Alexander Dowie, que mantinha a revista Folhas de Cura, teve um derrame cerebral e ficou inválido. O John Wimber, fundador do Vineyard, quem conhece o Vineyard, aquela música Vem, esta é a hora da adoração, e muitas outras músicas, músicas muito bonitas, na verdade. Tem a igreja lá de Toronto, o Vineyard, ele também cria nessa confissão positiva, morreu de câncer na garganta. O John Osteen, que é um cara que não fala a palavra inferno. Você vê o pregador sorrir nos Estados Unidos, um cara que só fica sorrindo. É multidão assim, 15 mil pessoas. O John Osteen, ele não fala de inferno, não fala de pecado, ele usa outros nomes, porque ele acha que é ofensivo, acha que afasta os visitantes. Então ele não fala assim, Também crê na confissão positiva. A esposa dele teve câncer e buscou ajuda médica. O John Wimber, escritor do livro O Poder da Cura, morreu de câncer, assim como seu filho também. Temos a Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, famosa pregadora de cura e prosperidade. Já ouviram falar de Kathryn Kuhlman? Kathryn Kuhlman, ela era famosíssima, dizem, um ministério de cura poderoso. Inclusive o Benny Hinn gosta muito dela. O Benny Hinn, ele relata que ele se deitou no túmulo dela para receber a unção dela. Então a Kathryn Kuhlman morreu de problemas cardíacos. A Kathryn Kuhlman, o Kate Grayton, considerado um profeta, morreu de AIDS. Vai saber como pegou, E o Kenneth Hagin é o principal de todos, é o maior de todos. Se o Kenyon é o pai, ele é o Billy Graham deles. Que o Billy Graham me perdoe ter usado como exemplo, O Kenneth Hagin é o poder que é o nome de Jesus, vários livros. O Kenneth Hagin é o maior do maior do maior do maior do maior, Ele era chamado de a voz da cura. Foi hospitalizado numa UTI do coração no dia 14 de setembro de 2003 e faleceu de complicações do coração em sua casa dia 23 de setembro de 2003. Embora tenha testemunhado e escrito afirmando ter sido curado de várias doenças, inclusive do coração. A sua irmã morreu de câncer e seu genro Bud Harrison também morreu de câncer. Então, o cara... Por isso que a gente tem... eu li um livro do Kenneth Hagin e foi curado de 500 coisas. Será que foi? Porque esses livros são todos milagrosos, A gente é crente, a gente ora, a gente tem uma vida tão comum. Ninguém escuta uma voz do céu, os caras escutam a voz do céu. O Benny Hinn escutou o Espírito Santo falando para ele na oração. O Benny Hinn terminou a oração, o Espírito Santo assim, Benny Hinn. Benny, por favor, não vá, fique mais um pouco. O Espírito Santo pedindo para ele vir. Então, os caras têm muita... A gente é crente tão comum que a gente
normal, assim, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente acha que Deus falou, e a gente vai burrar, depois melhora. É assim, esses caras são super-homens, mas já mostra que não, né? E temos aqui a Ruth Carter Stapleton, conhecida grande evangelista e que tinha poder de cura, morreu de câncer ao recusar um tratamento médico. Vira a quantidade de gente com câncer aqui, né? Eu não sou daqueles que falar que Deus usou de juízo, mas é muita coincidência que os pregadores de prosperidade e cura, boa parte dos seus grandes ícones, morreram doentes. Morreram em boa velhice, tranquilo, como o Billy Graham, embora com Alzheimer chegou a ter quase 100 anos, 99 anos. Morreram com doenças sérias. E não funcionou para eles. E quantas pessoas que seguiram eles com essa ideia? Quantas pessoas... Não, mas Deus vai curar o meu filho? Não, porque vai. Quanta gente não escutou isso já? Não, Deus vai curar. Não, já curou. Já estou curada. A Bíblia nunca nos ensina a negar a realidade. E sim enfrentar a realidade em nome de Jesus. Ter bom ânimo mesmo diante da aflição. Não negar a aflição. Não negar a existência dos problemas. Mas enfrentar os problemas dentro do otimismo e da esperança cristã. Que estamos com Cristo mesmo diante da tempestade. Ela não ensina a negar a tempestade. Ensina a estar com Cristo na tempestade. E para encerrar, alguma dúvida até aqui? Não? E para encerrar, eu quero ler 2 textos. 1 Timóteo 5, 23. Mostrando que crente fica doente. Timóteo 5, 23. Aqui Paulo escrevendo a Timóteo. 1 Timóteo. O primeiro é 1 Timóteo. O outro texto será 2 Timóteo. Diz o seguinte: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas o quê? Frequentes enfermidades. Timóteo tinha problema disso. Por que ele manda tomar vinho? O pessoal gosta desse versículo para tomar vinho, né? Porque a água não era tão boa quanto é hoje. Então, muitas vezes a água presente no vinho era de qualidade superior à água que era tirada dos poços e por aí outro, até por todo o processo que se faz no vinho, né? Então, Paulo fala que Timóteo tinha o quê? Frequentes enfermidades no estômago. Por que Timóteo, um homem de Deus, braço direito de Paulo, não declarou no mundo espiritual que essa doença tinha sido vencida? Porque isso não existe. Isso não existe. Mesmo Paulo sendo usado com o dom de cura aqui nesse período da igreja, período mais afastado já, mais década de 60, Paulo fala, você tem frequentes enfermidades, Timóteo. Ele não fala, Timóteo, você não tem frequentes enfermidades, isso não te pertence, Timóteo. Isso não é para você. Não aceita as enfermidades. Paulo aqui faz a confissão negativa. Tem a confissão positiva que é não aceitar, né? Eu estou curado, confissão positiva. Paulo aqui fala a confissão negativa. Timóteo, você tem frequentes enfermidades. Se Paulo falasse para um membro do Verbo da Vida, um membro dessas igrejas não pentecostais, eles falariam, está amarrado, Paulo, não tenho nada não. Então Timóteo tinha frequentes enfermidades. E em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte: Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Aqui é a última carta de Paulo, o antepenúltimo versículo escrito pelo apóstolo Paulo, ele fala que o Trófimo estava doente em Mileto. Ele deixou, Paulo deixa Trófimo doente em Mileto. Por que Paulo não ordenou que o Trófimo ficasse são? E por que Trófimo não tomou para si a cura? Por que ele ficou em Mileto? Uma doença tão séria que ele não pôde continuar a trajetória. Ele teve que ficar numa cidade, em Mileto. A gente vê aqui crente doente. A gente vê muitas curas, mas também vê crente doente. Essa teologia, ela é terrível. Primeiro, porque ela é mentirosa. Segundo, porque ela gera frustração. Por que frustração? Aqueles que realmente acreditam nisso não vão ter aquilo que é prometido. Não vão ter.
E ao não ter, elas ou vão colocar suas vidas e de outras pessoas em risco, ou vão se decepcionar. E vai falar que não quer mais saber de igreja, porque o pastor mente. Naquele caso, mentiu mesmo, né? E o terceiro ponto, ela diminui a obra de Cristo, transformando Jesus num mero curandeiro. Na minha opinião, quem apregou a teologia assim tem que rever o cristianismo, porque eu não consigo ver isso como cristão. É uma mentira perigosíssima, né? E fruto de um coração afastado de Deus, né? Alguma dúvida até aqui? Então, vocês ficam doentes? Eu também fico doente, né? Aqui eu tenho... Aqui, ó. Né? Aqui eu fico doente também, né? Preciso de vez em quando. Então, que a gente possa ter essa consciência. E não é só uma questão de teologia. Isso aí é uma questão de vida mesmo. Muitas pessoas, muitas mães colocam seus filhos em risco. Muitos pais, né, colocam seus filhos em risco, né? Quantas pessoas tiveram doenças que vão ficar consequências pela vida inteira porque não procuraram um tratamento médico adequado. E quem que é blasfemado, quem quer falar do mal? A gente, a igreja do Senhor, que não prega essas bobagens. Vamos ficar em pé, agradecer ao Senhor pela principal cura que Ele traz, que é a cura do pecado. E também o Senhor nos cura, claro que o Senhor nos cura. O Senhor cura fisicamente, claro que sim. Quando lhe aprover fazer, Ele fará, né? Mas Ele prometeu para todo crente que se fôssemos a Ele em arrependimento e fé, nós seríamos salvos. Porque para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, e porque o Senhor prometeu que nos curaria da nossa maior enfermidade, que é o pecado, Senhor. Que é essa doença terrível, impregnada nos corações humanos, Pai, proveniente de Adão e da queda. Essa natureza corrupta transmitida, Senhor, a todo filho de Adão. Mas o Senhor nos traz a cura disso, primeiramente, trazendo a justificação, onde somos libertos da condenação do pecado. Também, Deus, iniciando, mediante o poder do Teu Espírito Santo, o processo de santificação, onde somos libertos do poder do pecado em nossa vida. E um dia, Senhor, na glorificação, seremos libertos, Senhor, da presença do pecado, onde não haverá mais pecado, Senhor. E isso o Senhor garantiu na cruz do Calvário, Senhor Jesus. Também te louvamos porque sabemos e afirmamos que o Senhor cura, que o Senhor faz milagres físicos, o Senhor liberta pessoas de enfermidades físicas dentro da Tua vontade. E que não há poder, Deus, no nosso desejo, mas sim na Tua palavra e no Teu poder, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.